Glória a Deus, graças e paz, gente. Amém. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu achei muito interessante porque quando o Vitor terminou de orar, a última palavra, quando ele começou a orar em relação à palavra, a última palavra que ele falou foi liberdade. E é justamente sobre isso que eu vou estar falando hoje. E eu escolhi falar sobre a liberdade que Cristo nos deu, porque o Espírito Santo já tem ministrado no meu coração isso há um tempo. E eu creio que, principalmente nesse mês que nós estamos vivendo, que é de conscientização contra o suicídio, a gente sabe que a nossa geração é uma geração que carece muito da glória do Senhor. Então, eu queria trazer um tema que falasse sobre essa liberdade que Cristo nos dá e que nos leva a sermos livres para sempre nele. Amém? Amém. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 4, do versículo 7 até o 31, e deixar a sua Bíblia aberta. Quem achou, diga amém. Amém. Então, antes de começar, eu quero introduzir a palavra de hoje com uma história, a qual eu gosto muito, e que faz parte de uma coleção de livros que eu também gosto muito, que é das Crônicas de Nárnia. E acredito que muitos conheçam, né, essa coleção de C.S. Lewis. E eu queria falar um pouco sobre a história do 6º livro, que é A Cadeira de Prata, e especificamente de uma das personagens, que é a Jill Poli. Basicamente, aconteceu que tinham duas crianças que estavam indo para Nárnia, né? Que para quem não sabe, é um reino de fantasia, tá, gente? É um livro de fantasia que se relaciona com a palavra. E aí, meu tio gosta muito. Eu lembrei dele quando eu estava escrevendo. E aí fala que essas duas crianças estão indo, a Jill Poli e o Eustáquio, mas no meio do caminho acaba que acontece um contratempo e ela se perde do Eustáquio. E ela fica muito triste e começa a chorar, enfim. E aí tem uma frase num dos primeiros capítulos do livro que eu gosto muito, que diz assim: chorar funciona mais ou menos enquanto dura. Porém, mais cedo ou mais tarde, é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. E aí, logo depois que vem essa frase, aparece Aslan, que é o leão dessa história, que esse leão representa Jesus. E quando ele aparece, a personagem ela para de chorar. E o leão pergunta para ela, diz assim, que no perto tem um riacho, ele diz assim: está com sede? E aí ela fala para ele que está com muita sede. E ele responde que é só beber da água. E no início ela fica relutante, mas depois ela bebe. E depois que ela bebe da água, Aslan dá uma missão para ela e para o amigo dela, né? E diz que ela vai ter que resgatar o príncipe Hylian. Mas para que ela pudesse encontrar o local onde ele estava aprisionado, ela teria que passar por algumas etapas. Ela teria que cumprir alguns requisitos para poder chegar lá. Mas aí, no meio disso tudo, a história vai se passando. E aí, quando a gente chega lá no final na história, mostra que ela e o amigo dela, sim, conseguem resgatar o príncipe, mas eles não cumprem todos os requisitos. E aí, Aslan fala algo muito importante para ela, que eu vou adentrar mais um pouco na história quando eu estiver falando. Mas, a partir disso, eu quero relacionar com a história bíblica da mulher samaritana. Então, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 31. Todos estão com as suas Bíblias abertas? Amém. Diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água,
e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Amém. Vamos parar por aqui. Então, a partir desse texto, da história que eu contei, eu quero relacionar 4 pontos da liberdade que Cristo nos deu. O primeiro ponto é: a nossa liberdade só vem com tomada de decisão. Então, a personagem que eu contei, Polly, ela só pôde ser livre do seu medo, só pôde ser... Porque, assim, quando mostra no início da história, mostra que a personagem era uma personagem muito, assim, meio que desacreditava de si mesma. E aí, ela estava retraída, chorando, mas ela só pôde beber da água da vida, ou seja, trazer a liberdade que ela precisava quando ela tomou a decisão de parar de chorar. E, da mesma forma, a mulher samaritana, ela só pôde ser livre quando ela decidiu deixar aquilo que a aprisionava para trás. E o que eu quero chamar a sua atenção é que, muitas vezes, a gente não consegue ser livre porque a gente está aprisionado no passado. Muitas vezes a gente não consegue ser livre porque a gente vive chorando, vive se lamentando por coisas que não tem mais porque a gente está olhando para trás. O Senhor é aquele que veio para nos dar um futuro e uma esperança. Então, a gente não tem por que eu ficar olhando para trás. Até porque o nosso alvo é Cristo e o nosso alvo é para frente. Amém? Amém. Então, a partir da tomada de decisão, ela pôde, assim, ser livre. E isso já vem para o nosso segundo ponto, que diz que liberdade exige responsabilidade. Então, quando ela bebe a água, como eu falei, Aslan lhe dá uma missão. Então, quando nós somos livres por Cristo, quando nós o encontramos e o buscamos verdadeiramente, nós somos responsáveis. E qual é essa nossa responsabilidade? Trazer liberdade a outros também. Porque se você for livre, a sua responsabilidade é libertar outros. Porque imagina comigo, tem vários presidiários numa cela e eles, com o tempo, se tornam amigos. Mas aí, de repente, um desses prisioneiros sai daquela cadeia. E aí, mas eles continuam se lembrando dos seus amigos. Então, você não acha que, por ele ter sido livre, ele também vai querer que seus amigos sejam livres?
Então, o que eu quero trazer a você é que se você foi livre, se você encontrou a Jesus, a sua responsabilidade é libertar outros também. Porque a mulher samaritana, logo quando, no versículo 28 ao 30, diz assim que: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Quando a mulher foi livre, gente, a primeira coisa que ela faz é deixar tudo para trás e dizer: eu preciso contar para todo mundo que eu conheço. Ela não guarda aquilo para si, gente. Ela entende que se eu fui livre, se eu encontrei aquele que me conhece por inteiro, porque quando ela diz assim, eu encontrei o homem que conhece tudo sobre mim, que falou tudo que eu sou, ela está querendo dizer assim, olha, ele sabe quem eu sou por inteiro. Ele não é como os homens que eu conheci antes, ele não é como aqueles que eu me relacionei, ele não é como aqueles que não conheciam nada sobre mim, só se relacionavam comigo por aquilo, pelo meu corpo, por aquilo que eu apresentava. Não, ele me conhece por quem eu sou. Então, o que eu só posso fazer é mostrar ele para vocês. Então, quando você é livre, você vai querer mostrar isso aos outros. E aí, algo que me chamou a atenção é que no versículo, anterior, Jesus diz assim, que Deus, alguns versículos antes, que é no versículo 24, que diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa palavra, verdade, no original grego, ela é aletheia, que vem de a, sem, e lete, que é esquecimento. Ou seja, que está implicando em algo que não está escondido, que veio à tona, uma verdade que não pode ser esquecida. Então, essa verdade, essa palavra verdade, é a mesma que é dita no versículo de João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você está entendendo que quando você recebe a liberdade que Cristo lhe deu, e essa verdade te liberta, essa verdade vai fluir de você. Porque os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração que flui de você, ela é em espírito e em verdade. Ou seja, ela é em espírito e em liberdade. Então, quando eu adoro ao Senhor, eu estou proclamando a liberdade que Ele já me deu. Então, se você foi verdadeiramente livre, a única coisa que pode fluir dos seus lábios é uma adoração que vai trazer liberdade aos que estão cativos. E aí, isso nos leva para o próximo ponto, que diz assim: a liberdade nos é dada por meio da graça. E quando a gente volta um pouco para a história de Nárnia, como eu falei, os personagens, eles conseguem cumprir sim a missão, mas não todos os requisitos apresentados a eles. Eles acabam saindo um pouco do caminho, descumprindo as regras. Mas Aslan diz o seguinte, porque quando ele chega ali diante de toda a situação, a personagem ela fica cabisbaixa, fica triste, porque ela pensou, nossa, mas ele disse para fazer tanta coisa, eu não fiz nada do que ele disse. Mas aí Aslan diz assim para ela: não pensem mais nisso, não me zango o tempo todo. Vocês cumpriram a missão que lhes foi confiada. Então, apesar da Gil ela não ter cumprido 100% daquilo que Aslan tinha ordenado para ela, ela cumpriu a missão dela. E Aslan não olha para ela com um olhar de desprezo, muito menos de condenação, mas com um olhar de graça e amor. E da mesma forma que Jesus ele olha para a mulher samaritana. Porque quando ele olha para aquela mulher, ele, mesmo sabendo que ela teve 5 maridos e o homem que ela estava agora não era o marido dela, ele não a julga nem a condena, mas ele lhe oferece de beber da água da vida. E aí eu quero chamar a atenção o sentido que a liberdade não vem por aquilo que você faz. Você não pode alcançar a liberdade pelas suas próprias ações, porque muitas vezes a gente tem a ideia de que se eu orar mais, se eu ler a Bíblia mais, e gente, isso é muito mais que importante. Se você é crente de verdade, ler a Bíblia e ore, viu, minha gente? Não venham deixar de orar, não.
Mas o que eu quero trazer é que não vão ser pelo mais ou menos fazer que Jesus vai trazer a graça que ele já derramou. Porque quando eu faço isso, eu estou desprezando o que Cristo fez por mim na cruz. E aí, eu quero que você abra agora a Bíblia no texto de Isaías 53. Amém? Amém. E aí eu quero que a gente vai ler os primeiros versículos, mas depois a gente vai para o versículo... Calma, minha gente, que eu me perdi aqui. Não, vamos ler tudo, porque vai dar certo. Amém. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe, tragam os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. E não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Vamos até aqui. E aí eu quero chamar a sua atenção que aquele que é o único que salva é o Senhor. Então, não são por suas ações, porque aqui o Senhor está trazendo a misericórdia sobre Israel, mas essa misericórdia se estendeu até nós. E também no texto de Isaías 53, nos últimos versículos, fala que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Você é o fruto do penoso trabalho de Cristo. O fruto do penoso trabalho que ele teve na cruz, de ser aquele que proclamaria a liberdade aos cativos. Você foi aquele a quem estava com olhos, mas era cego, que tinha ouvidos, mas não ouvia, e ele te libertou. Então, quando nós entendemos isso, eu não preciso fazer nada para receber essa graça. Mas eu também quero te chamar a atenção a outro ponto dentro desse mesmo ponto, que é a questão da diferença entre missão e propósito. Por quê? Porque muitas vezes, na nossa vida, a gente escuta muito assim, né? Principalmente lá fora. As pessoas dizem, não, porque Deus é amor, então você pode fazer tudo o que você quiser. Não é bem assim. Porque mesmo que, sim, agiu ali, tenha errado, mas Aslan olha para ela com olhos de amor. Mas se você for ler o livro, no decorrer até o último livro, que é a última batalha, mostra que ela é encarregada de mais uma missão. Ela e todo mundo de lá dessa narrativa, e aí ela consegue cumprir tudo aquilo que é proposto para ela.
Então, o que eu quero trazer é que essa graça, a partir do momento que você recebe essa graça, você tem que compreender que você tem que corresponder. Por quê? Porque quando eu recebo essa graça, eu entendo que não é pelas minhas ações, mas as minhas ações vão corresponder à graça que eu recebi. Você entende? Então, não é porque eu vou fazer para que eu possa ser amada, mas é porque eu sou amada que eu faço. Então, não é que, Jesus me perdoa, então tudo bem eu fazer errado. Mas Jesus disse que naquele grande dia, muitos o chamariam Senhor, Senhor, mas não entrariam, porque não tinham vivido o propósito. Estavam fazendo para ser amados, e não fazendo por serem amados. E aí, o versículo de Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Então, quando você se submete a essa graça e você corresponde, você é livre. E não tem mais como voltar atrás. E isso nos leva para o último ponto, que ser livre te faz satisfeito. E eu gosto muito desse ponto, porque é algo que o Espírito Santo estava falando há muito tempo ao meu coração, sobre a questão da satisfação nele. E aí, ao longo do tempo, é demonstrado que quanto mais as crianças conheciam o leão, mais elas queriam estar com ele. Tanto que depois que chega o momento delas irem embora, elas não querem mais voltar. Elas não querem mais voltar para suas vidas normais. E aí, isso nos chama a atenção porque no versículo 28 e 29 de João, calma aí, vamos abrir, né? Diz assim, de João 4, 28 e 29. É o versículo que eu já li, mas eu quero frisar novamente, que é: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aquela mulher encontrou satisfação em Jesus. E o sentido dela deixar o cântaro para trás é o sentido dela deixar aquilo que estava aprisionando ela. Porque o cântaro aqui representava o sentido dela sempre, todo dia, estar ali, indo em busca de uma água. E essa água era no sentido natural, mas também era no sentido do seu espírito. Porque aquela mulher vivia se relacionando com homens. Ela vivia tentando satisfazer a sua alma e o seu coração com pessoas. Então, quando ela deixa o seu cântaro para trás, ela está querendo dizer assim: olha, agora eu não preciso mais ficar vindo todo dia. Agora só tem um que me satisfaz, porque ele me conhece e ele é suficiente. Então, quando eu encontro a satisfação em Cristo, eu não preciso de mais nada, porque ele me dá um lugar na mesa, e esse lugar na mesa me faz saciar de um banquete eterno. Então, quando você encontra essa liberdade em Jesus, você compreende que é o que eu falei no último ponto, porque você entende assim, é uma graça tão grande que foi liberada sobre mim, porque Cantares 8:7 diz que as muitas águas não podem apagar o amor de Cristo. Nada pode apagar esse amor que foi derramado sobre mim. Então, se esse amor é derramado sobre mim todos os dias, não tem como eu não querer mais dele. Então, e essa satisfação que eu tenho em Cristo me leva a dizer assim: olha, como a mulher fez, ela deixa o cântaro para trás e vai contar a outros. E se você for ver, durante a história de Nárnia, são histórias que assim, sempre são crianças que estão levando outras crianças. Tanto que Eustáquio, que era o menino que estava com a Gil, ele já tinha ido para Nárnia antes. E ele que encoraja ela a ir. Porque ele compreende que, tipo assim, se eu conheci ele, você precisa conhecer também. E ela também, quando ela entende, ela começa a querer falar para todo mundo da escola dela. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite é que, se você é verdadeiramente livre em Cristo, você pertence a Ele. Porque o lugar da presença não te leva apenas a ser livre, mas a pertencer a Cristo. E o lugar de pertencimento é um lugar de repouso e de permanência.
Porque quando eu pertenço a alguém, porque se você for pensar, quando você nasce, né? A sua mãe, para sempre vai ser sua mãe. Não tem como, até que Jesus a leve para sempre, ela vai ser sua mãe. E mesmo que Jesus a leve, você sempre vai ter a consciência de que ela foi a sua mãe. Porque você pertence a ela, você veio dela, você veio o seu pai e sua mãe sempre vão ser seus pais. Então, quando você é livre, você começa a dizer assim, olha, eu pertenço a um só. E aquela mulher agora entendia, agora eu não pertenço a muitos homens, agora minha vida é só dele. E aí o Salmo 84, no versículo, eu vou ler, não precisam abrir, que eu vou ler só um versículo em específico. Salmo 84. Diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam na tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Senhor. Aleluia. Então, essa ideia do pardal e da andorinha, eu fui ver um pouco mais. E se você for ver, elas são aves que andam, sempre estão migrando de um lugar para outro. E elas sempre estão andando em bando, mas no fim do dia, elas sempre param para repousar no ninho. E aí, eu fiquei perguntando ao Senhor sobre essa questão que ele fala que o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. E em algumas outras versões fala que e eu achei os teus altares. E aí o pardal encontrar um lar, a andorinha um ninho para si, e eu achei os teus altares. Eu achei um lugar que eu posso morar, eu posso pertencer. Não tem mais porque eu estou à procura de outras coisas, porque Ele é suficiente. E gente, essa geração precisa entender isso. Porque tantos adolescentes e jovens vivem à procura de relacionamentos para se satisfazer, vivem à procura de estar em um lugar, de serem vistos, de serem amados, porque eles ainda não encontraram um ninho perto dos altares do Senhor. Então, a sua e a minha responsabilidade é sermos aqueles que vão levar essa liberdade a outros também. Então, o convite que eu te faço hoje é, se você tem andado em um lugar de tristeza, de escravidão, como no início a Gilpoli estava, eu quero te convidar a lembrar que chorar funciona mais ou menos enquanto dura, porém mais cedo ou mais tarde é necessário tomar uma decisão. Então, qual vai ser a sua decisão hoje? Permanecer no mesmo lugar de estar chorando por aquilo que passou, pelos seus amores passados, por aquilo que não te satisfaz, ou você vai tomar a decisão de parar de chorar, de parar de se lamentar e dizer, eu a partir de hoje vou receber a liberdade que Cristo já me deu. Porque eu quis deixar isso claro, porque é uma liberdade que Cristo já te deu. Essa liberdade já está para você. Você só precisa recebê-la. E quando você recebe, essa liberdade flui de você. Então, eu tenho 2 convites para você hoje. Se você precisa novamente encontrar esse lugar de liberdade no Senhor, venha e tome essa decisão.
E se você já recebeu essa liberdade, não fique no seu lugar e vá em busca de outros que precisam receber essa liberdade. Em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento pela sua vida. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama de uma forma tão inexplicável, Pai. Obrigada, Senhor, porque naquela cruz o Senhor nos deu liberdade e propósito. Obrigada, Senhor Jesus, porque não são pelas nossas ações que nós somos aceitos, mas muito obrigada, Senhor, porque pelo Teu amor, pela Tua graça, eu posso demonstrar que eu sou amada por Ti. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque, Senhor, num dia eu fui a mesma menina que estava com a Gil Poli, que se encontrava chorando, com medo, mas o Senhor foi aquele leão que perguntou se eu estava com sede. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me ofereceu de uma água que jorra para a vida eterna. Muito obrigada, Senhor. Ó Deus, e que nessa noite o Senhor venha despertar os nossos corações para andar nos teus caminhos e trazer outros a andarem nessa liberdade, no lugar onde o Senhor habita, no lugar onde nós podemos pertencer a Ti. Muito obrigada, Senhor. Seja digno, seja santo, receba todo louvor e adoração, Senhor. Porque eu creio que nada disso, Senhor, foi por mim mesma, mas foi pelo Teu Espírito que habita em mim, Senhor. Muito obrigada por essa noite, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o pessoal vem aqui para cima para